Fala aí, galera. Professor Carlinhos, da Maticar Vídeos Matemáticos. Estamos aqui para a primeira aula da playlist Semelhança de Triângulo. Nessa nossa primeira aula, eu estarei trabalhando com vocês a definição de semelhança entre triângulos e alguns exercícios, beleza? E na descrição deste vídeo, você encontrará um link com o material da nossa aula para um melhor acompanhamento. Show? Então, como dizia minha avó, chegou a hora da onça beber água. Vem comigo! Bem, pessoal, vamos lá então para a nossa aula 1, tá? Para saber quando que dois triângulos são semelhantes, né? Nós temos aqui algumas condições. Eles precisam possuir três ângulos ordenadamente congruentes, tá? Que na geometria a gente fala congruentes, quer dizer mesma medida. E os lados correspondentes, ou seja, quando eu falo lados correspondentes proporcionais, são os lados opostos a esses ângulos iguais serem proporcionais, tá? E usamos o símbolo de tio para indicar semelhança entre dois triângulos, ok? Então, para saber quais são os lados proporcionais, primeiramente nós devemos identificar os ângulos de mesma medida e os lados homólogos, que são lados opostos a esses ângulos, e fazemos a proporção entre esses lados homólogos, tudo bem? Então vamos aqui para a gente ver aqui o critério de semelhança, tá? Então eu tenho aqui um triângulo ABC, onde o ângulo A é indicado pela medida 1, o ângulo C é indicado pela medida 2 e o ângulo C, 3 pauzinhos. Depois eu tenho um triângulo menor, onde o ângulo 1 está aqui no vértice E, o ângulo 2 está no vértice F, né? E o ângulo 3 está aqui no vértice G, tá? Então, o critério de semelhança, ele diz o seguinte, quem que está oposto ao ângulo 1 no triângulo ABC? É o lado A. Quem está oposto ao ângulo 1 no triângulo FEG? É o lado E, tá? Então, A está para E, assim como quem está oposto ao ângulo 2 no triângulo ABC? É o lado C. Quem está oposto ao ângulo 2 no triângulo menor? O lado F, tá? Assim como C está para F. Agora sobrou quem está oposto ao ângulo 3 no triângulo ABC? É o lado B. Quem está oposto ao ângulo 3 no triângulo menor? É o lado G, tá? Assim como B está para G. Todas essas divisões têm que dar o mesmo valor. Essas divisões têm que dar o mesmo valor. Este valor nós indicamos por K, que é a chamada constante de semelhança, tá? Então é isso daí, olha, é bem simplesinho fazer essa verificação. Então todas essas divisões têm que dar o mesmo valor, tá? Onde o K é a chamada razão de proporcionalidade ou a constância de semelhança. Agora, tem algumas observações importantes aqui, que nós temos que saber sobre os triângulos semelhantes, tá? Se eu tenho dois triângulos que são semelhantes e a razão de semelhança é K, nós temos também outras proporções que também nos dá essa razão K. A razão entre duas alturas correspondentes, então a razão entre dois lados homólogos, ou seja, se eu fizer a altura desses dois lados homólogos, fizer a razão entre a altura desses dois lados homólogos, também nos dá a razão de semelhança, ou seja, nos dá também a razão entre os lados. A outra propriedade que nós temos é que a razão entre duas medianas
tá? Então aqui a razão entre as duas medianas desses lados homólogos também nos dá a constante de semelhança. A razão entre as bissetrizes desses dois ângulos iguais também nos dá a razão de semelhança. A razão entre os perímetros desses triângulos semelhantes também nos dá a razão de semelhança. A razão entre os perímetros também nos dá a razão de semelhança. Então, isso aqui são propriedades importantíssimas que nós temos que saber quando estamos falando de razão entre dois triângulos. E a razão entre as áreas, desses triângulos semelhantes, nos vai dar a razão de semelhança agora, essa razão de semelhança ao quadrado, porque eu estou trabalhando com área, a unidade de medida de área é ao quadrado, ok? Outra coisa importante que nós vamos precisar sabermos também aí, né, dessa parte de teoria sobre semelhança de triângulos. Bem, os casos de semelhanças. Como que nós podemos já verificar se dois triângulos são semelhantes? O primeiro caso, se esses dois triângulos possuem dois ângulos congruentes, que é o caso ângulo-ângulo. Tá? É claro que o que faltar para completar 180 num vai ser o mesmo valor que vai faltar para completar 180 no outro triângulo, porque se os dois já têm dois ângulos iguais, é o caso ângulo-ângulo. É claro que o terceiro ângulo também vai ser igual. Então, triângulos que possuem dois ângulos iguais já são semelhantes. O segundo caso é quando eles possuem os três lados proporcionais, tá? É o caso de lado, lado, lado. Se tiver três lados de um proporcional aos três lados do outro de triângulo, eles também são considerados triângulos semelhantes. E o terceiro caso, tá? Dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido, tá? Entre os lados proporcionais. Ok? Que é o caso lado, ângulo, lado. Então, se acontecer um desses três casos, esses triângulos são considerados semelhantes. Nós temos um teorema que é o chamado teorema fundamental da semelhança de dois triângulos. Olha. O que diz esse teorema, né? Que quando nós traçamos uma reta paralela a um dos lados de um triângulo, tá? Ela vai determinar nesse triângulo um triângulo menor, tá? Ela vai separar esse triângulo em duas figuras. Este triângulo menor, ele será necessariamente semelhante ao triângulo maior, que é o caso da figura que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. Eu tenho um triângulo ABC, tracei a reta R paralela ao lado BC, tá? Então, ao traçar essa reta R paralela ao lado BC, observa que eu tenho um triângulo menor aqui, ó. Eu vou dar uma churadinha nele aqui em verde para vocês observarem. Este triângulo aqui será esse triângulo A, de vértice A, D, E, será semelhante ao triângulo maior de vértice A, B, C. Vão determinar triângulos semelhantes. Por quê? Né? Porque ao traçar uma reta paralela, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que o ângulo B será igual ao ângulo D, né? Retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos alternos internos. Então, o ângulo B será igual ao ângulo D, o ângulo C será igual ao ângulo E. E o terceiro ângulo, ele é comum aos dois triângulos. Olha. Então, esses triângulos vão ter três ângulos iguais, é caso de semelhança de triângulo. Tudo bem? É isso que diz o teorema fundamental da semelhança de triângulo. Traçou uma reta paralela a qualquer um dos lados. Eu vou
terminar nesse triângulo um outro triângulo menor e um trapézio. Esse triângulo menor será semelhante ao triângulo maior. Tudo bem? Vamos lá, então, para aplicações aí dessa teoriazinha que nós acabamos de ver rapidamente aí, tá? Hoje nós vamos estar vendo nessa aula 2 exercícios. Na aula seguinte eu já vou estar trabalhando exercícios mais aprofundados, mais elaborados, ok? O exercício 1, determine x e y nos triângulos abaixo. Então observa que eu tenho um triângulo ABC, deixa eu só marcar aqui esses ângulos, para identificar melhor. O ângulo A, vou pôr medida 1. O ângulo B, medida 2. Isso é o que foi dado aqui. No triângulo menor, o ângulo E, medida 1. E o ângulo F, medida 2. Tá? Então, eu preciso saber se estes dois triângulos são triângulos semelhantes para poder aplicar o critério de semelhança entre dois triângulos. É claro que o que faltar para completar 180 em um vai ser o mesmo valor que vai faltar para completar 180 no outro. Por quê? No triângulo ABC eu já tenho um ângulo com medida 1, o outro com medida 2. No triângulo, né, DEF, eu já tenho um ângulo com medida 1, um ângulo com medida 2. Então, o que faltar para completar 181, no caso aqui seria no triângulo ABC o ângulo C, vou chamar aqui de medida 3, vai ser o mesmo valor que vai faltar para completar aqui no triângulo menor, tá? Porque com dois ângulos iguais, o que falta para 181 é o mesmo valor que falta para 180 no outro. Tudo bem? Então, eu já identifiquei. Os triângulos têm três ângulos iguais. Três ângulos iguais é critério de semelhança, tá? Agora, as proporções, se eu começar a montar elas a partir de um triângulo, todas elas têm que ser a partir dele, tá? E a partir dessas proporções, eu vou chegar aí nos valores de x e y. Vamos observar aqui, então, primeiramente, então, é critério de semelhança. Os dois triângulos são semelhantes, tá? O x no triângulo DEF, ele está oposto ao ângulo 3. Quem está oposto ao ângulo 3 no triângulo ABC? É o 2,7. Então, nós vamos montando as proporções. X está para 2,7, assim como, vamos lá, o Y, ele está oposto ao ângulo 1 no triângulo DEF. Quem está oposto ao ângulo 1 no outro triângulo? O 3,6, assim como Y está para 3,6. A última proporção, então, tá? No triângulo DEF, quem está oposto ao ângulo 2 é o 1,4. Eu estou colocando aqui em laranja. Quem está oposto ao ângulo 2 no triângulo ABC? O 2,1. Então, assim como 1,4 está para 2,1. Bem, agora eu vou comparando essas proporções duas a duas. X sobre 2,7 igual a 1,4 sobre x sobre 2,7. Deixa eu arrumar aqui, opa. X sobre 2,7 igual a 1,4 sobre 2,1. Eu tenho que comparar com essa proporção para não ficar com duas incógnitas. Depois o y sobre 3,6, y sobre 3,6 igual a 1,4 sobre 2,1. Tá? Nessas proporções, só cruzar aqui a multiplicação.
x vezes 2,1 vai dar 2,1x igual, multiplicando 2,7 por 1,4 vai me dar 3,78. O 2,1 está multiplicando, passa dividindo, tá? X igual a 1,8. Ok? Cruzo também na outra proporção. Y vezes 2,1 vai dar 2,1y. 3,6 multiplicado por 3,4, eu vou encontrar 5,04. 2,1, a esquerda da igualdade está multiplicando, passa dividindo, tá? O 5,04. Então, aqui eu vou encontrar 2,4. Beleza? Então, tá aí os valores de x e y aí no triângulo DEF. Ok, galera? Simplesinho, né? Então, o segredo é determinar os ângulos que são iguais e depois fazer a proporção para os lados homólogos. Lembrando que lados homólogos são lados opostos a ângulos iguais. Vamos lá para o nosso exercício 2. Aqui no exercício 2, o que está dizendo aqui, né? O exercício 2, ele está dizendo o seguinte, ó. Vamos lá. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que BA e DE são paralelos, qual o valor da medida x? Olha, o lado BA é paralelo ao lado DE. Então, o que acontece? Eu tenho aqui que o triângulo ABC vai ser semelhante ao triângulo EDC. Por que eles serão semelhantes? Vamos lembrar do teorema fundamental da semelhança de triângulo? Quando eu traço uma reta paralela, que é o caso aqui do DE, ela é paralela ao lado AB do triângulo. Então, quando eu traço uma reta paralela a um dos lados do triângulo, eu vou determinar nesse triângulo um triângulo menor que vai ser semelhante ao triângulo maior. Daqui eu tiro, então, como as retas são paralelas, o ângulo A será congruente ao ângulo E, tá? O ângulo B será congruente ao ângulo D, né? Paralelas, cortada por transversais. Então, eu vou chamar aqui o ângulo A de medida 1, tá? Então, o ângulo A mede 1, o ângulo E também vai medir 1. O ângulo B eu vou pôr aqui como medida 2, 1, 2. O ângulo D também vai medir 2. E o ângulo C é comum dos dois triângulos. Eu vou colocar a medida 3 aqui, ó. Agora é só montar as proporções. No triângulo, tá? Vamos lá. No triângulo maior, ABC, observa que o lado X está oposto ao ângulo 3. No triângulo menor, oposto ao ângulo 3, está aos 100 metros. Então, X está para 100. Assim como, olha, a proporção, estou começando do triângulo maior. Então, todas têm que partir do triângulo maior. Eu tenho aqui o 400, que é o oposto ao ângulo 2. Quem está oposto ao ângulo 2 no triângulo menor? O 160. Assim como o 400 está para 160. Agora é só cruzar a multiplicação. 160x igual a 40.000.
Faço 160 que está multiplicando, dividindo, x igual a 250. Ok? Então, está aí a medida do lado x naquela figura. Tudo bem? Então, é isso daí que a gente precisa saber, né? Casos de semelhança de triângulos. Gente, o fundamental, o segredo é identificar os ângulos congruentes e depois fazer as proporções para os lados homólogos. O que são lados homólogos? São lados opostos a ângulos iguais. Tudo bem? Galera, aqui então eu estou encerrando essa nossa primeira aula. Essa playlist não termina aqui, tá? Na segunda aula eu vou bater mais exercícios com vocês. Exercícios aí de vestibulares, concursos públicos, concursos pré-militares, envolvendo aí a semelhança de triângulo, tá? Essa aula 1, eu quis mais conversar com vocês sobre a parte teórica e 2 exemplozinhos aí para a gente começar a embalar a nossa playlist, tudo bem? Qualquer dúvida em algum dos exercícios dessa aula, por favor, deixe nos comentários, eu terei o maior prazer em atendê-los. Se gostou, não esqueça de dar um positivo aí no meu canal, vamos ajudar o canal do Tio Carlinhos a crescer, para eu também poder ajudá-los. E se inscreva para ter notificações de novas aulas. Beleza, galera? Então, um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!